Bom, pessoal, em primeiro lugar eu queria agradecer de coração pelo sucesso dos acessos. O nosso canal no YouTube já está se aproximando de 1 milhão de acessos. Eu acredito que isso para a educação profissional é muita coisa. E em função de inúmeros pedidos de postagens de pessoas que assistem os nossos vídeos, que eu presumo que devem ser profissionais do setor elétrico, né? E também na tentativa de ofertar informações seguras e consistentes frente a esses vídeos que você encontra na internet sem qualquer fundamentação técnica. Então a gente está disponibilizando agora este vídeo aqui, que vai tratar basicamente o passo a passo da instalação de um quadro geral de baixa tensão. Esse quadro ele tem 3 níveis de proteção. Proteção contra sobrecarga, que são os disjuntores, né? Protege os condutores elétricos. Proteção contra fugas e choques, que são os DRs, protege pessoas e previne incêndios. E proteção contra surtos transitórios de tensão, que são os DPS, né? Protege equipamentos eletroeletrônicos. Este material ele é destinado a profissionais do setor elétrico que buscam conhecimento e, eventualmente, como recurso didático para professores que lidam com educação profissional. Então, de forma alguma, este material ele vai substituir uma aula prática e presencial como a que é ministrada dentro de um Senai, por exemplo. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, um caso real sobre esse assunto, rapidamente aqui. Aqui a gente trabalha com consultoria e assessoria de processos produtivos dentro também da área de eficiência energética. A gente foi solicitado para fazer um trabalho, um laudo, numa faculdade, e olha só a situação que nós encontramos lá. Nesses casos, a gente atua semelhante ao trabalho de um médico. Quando você vai num médico fazer uma consulta, o que ele fala para você? Ele pergunta qual é o seu problema e antes de passar remédios, normalmente ele pede exames laboratoriais, né, para fazer o seu diagnóstico. E só depois ele vai dar o tratamento. Não é assim que funciona? O nosso trabalho é muito semelhante a esse. Então a gente vai na edificação, faz uma vistoria, uma inspeção visual, vamos monitorar a qualidade de energia através de instrumentos de aquisição de dados, normalmente analisadores de qualidade de energia trifásico, e só depois prescreve o tratamento, que são as ações corretivas, caso seja necessário. Então, nessa faculdade, o problema era o seguinte, queima prematura de equipamentos, cheiro de fumaça, equipamentos com baixo rendimento, ar-condicionados desligando a todo instante, e como se tratava de faculdade, evidentemente isso gerava reclamação junto aos alunos. Então a gente começou a fazer as nossas inspeções. De cara, a gente já viu problemas assim grosseiros, né? Por exemplo, um disjuntor de 200 amperes com cabos de 35 milímetros. Cabo de 35 milímetros e, olha só, disjuntor de 200 amperes. Esse cabo de 35 milímetros, ele vinha do ramal de entrada, percorria 70 metros mais ou menos dentro de um tubo de PVC subterrâneo até chegar no quadro geral de baixa tensão, que ficava dentro da edificação. Já havia queda de tensão ali. Quando a gente começou a analisar os dados, tinha mais ou menos 80 kW de carga instalada dentro da edificação. E mesmo assim, com tamanha potência, este prédio ele ainda utilizava tensão comercial da rede de distribuição secundária. Aqui no nosso estado, a partir de 75 kW já caracteriza rede de distribuição primária. Transformador. Aí o que aconteceu? Disjuntor de 200 amperes, cabo de 35, 80 kW de potência instalada, das quais 80% dessa potência era ar-condicionado e outros 20% era iluminação e outros equipamentos. E vocês sabem que ar-condicionado ele funciona da seguinte forma: ele tem um compressor que é um motor de indução, que quando entra, ele solicita entre 7 e 12 vezes mais sua corrente nominal. E era neste momento que ele derrubava o disjuntor, tá? Tinha um disjuntor de 150. O eletricista foi contratado para resolver esse problema antes da gente chegar e simplesmente tirou o disjuntor de 150 e colocou um de 200, cabo de 35 milímetros. Cabos de 35 milímetros é para correntes da ordem de 110 amperes.
A corrente estava na faixa de 130 amperes com picos de 180 amperes. O cara colocou um disjuntor de 200 amperes, que jamais iria desarmar por sobrecarga. Ele poderia desarmar por curto-circuito, mas por sobrecarga, jamais. O resultado disso era um condutor aquecido a 130 graus. Condutor com isolação de PVC, 750 volts, aquecido a 130 graus, quando o fabricante recomenda no máximo 70 graus. O cara estava com quase o dobro da temperatura. E o disjuntor não ia desarmar nunca, porque o disjuntor era de 200 amperes e ele só ia desarmar quando a corrente ultrapassasse esses 200 amperes. Para ele estava tudo tranquilo. A função dele é desarmar quando excede a corrente, mas nunca excedia. E o cabo estava aquecendo. Picos de 180 amperes, né? Quando os compressores entravam, 180, 150, e aí o resultado era um condutor aquecido e uma tremenda queda de tensão. Imagina só, 70 metros de condutor embaixo do chão, condutor fino demais. No ramal de entrada, dava 220 no ramal de entrada. No circuito terminal, que é a caixa de distribuição, 70 metros depois, a tensão estava caindo para 120 volts. Aí eu pergunto a vocês, qual é o equipamento elétrico que resiste a uma queda de tensão dessa? Não tem condição. Por que queda de tensão solicita mais corrente de máquinas indutivas? Olha só, quando um fabricante diz que um motor de um ar-condicionado, por exemplo, tem lá 3 cavalos, ele está dizendo o seguinte: esse motor ele entrega 3 cavalos de potência mecânica na ponta do eixo. Isso não quer dizer que ele absorve 3 cavalos de potência da rede elétrica, porque precisa fazer uma conversão, entendido? Quando você tem queda de tensão, automaticamente o motor solicita mais corrente para compensar aquela potência. A queda de tensão é provocada por um condutor normalmente muito longo e fino, né? Então a tensão cai. Você pode até ter tensão nominal lá no início do circuito, mas no final do circuito você tem uma queda de tensão. Entendido? E para entregar aquela potência mecânica na ponta do eixo, o equipamento ele solicita mais corrente. E solicitando mais corrente, o condutor tende a aquecer mais ainda, que acaba perdendo a sua capacidade de conduzir corrente e provocando aquecimento no bobinamento deste motor, que fatalmente, se não tiver nenhuma proteção, ele vai queimar. Entendido? Qual deveria ser o procedimento desse eletricista? Primeiro, ele deveria trocar o cabo e depois trocar o disjuntor. Jamais, em hipótese nenhuma, deveria ter trocado o disjuntor sem antes trocar o cabo. O risco de botar fogo no prédio, cara. O cabo estava completamente comprometido. Então, pessoal, qual foi a solução que nós encontramos para resolver o problema desta unidade consumidora? Primeiro lugar, substituição imediata dos condutores, né? Esses condutores de 35 milímetros que estão muito abaixo da capacidade da edificação, então nós substituímos eles por condutores de 70 milímetros, condutores com isolação em EPR, tá? Da linha Arfumex, e isolamento de 1 kV. Aliás, eu queria falar um negócio para vocês. Não confundam isolação com isolamento, tá? São coisas diferentes. Isolação é em relação ao material, que é um conjunto de materiais isolantes utilizados para isolar eletricamente o condutor. E isolamento é uma coisa mais quantitativa, tá? Tensão de isolamento, resistência de isolamento, não confundam, entendeu? Além disso, a gente também sugeriu a instalação de um transformador de 112,5, tá? Para garantir uma qualidade melhor na energia elétrica e atender à legislação. E dessa forma o problema foi resolvido. E a gente pega situações muito semelhantes a todo instante. É por isso que eu insisto, eletricidade é coisa séria, não é para qualquer um. Você não pode chegar simplesmente aí mexendo nas instalações, principalmente desse porte, sem ter o domínio do assunto, entendeu? Façam cursos do Senai, façam cursos em escolas técnicas, leiam as normas, estudem. Então, pessoal,
Pelo amor de Deus, cuidado, disjuntor é coisa séria. Nunca troque um disjuntor sem antes trocar o fio. Então, pessoal, nós vimos aqui que o disjuntor é o dispositivo que vai proteger o condutor elétrico contra os efeitos térmicos de uma sobrecorrente, né? Ou seja, ele vai atuar sempre que perceber uma sobrecarga ou um curto-circuito, desde que, tá? Preste bem atenção nisso que eu estou falando, desde que este disjuntor esteja dimensionado de acordo com a capacidade de condução de corrente em amperes do condutor, tá? Por exemplo, se eu perguntar para vocês hoje agora, qual é a capacidade de condução de corrente de um condutor de 2,5? Qual seria a resposta? 20 amperes? 23 amperes? 25 amperes? Ou 30 amperes? E aí? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. De acordo com a norma técnica NBR 5410, tá? Que é a bíblia do técnico, né? A bíblia do eletricista, né, a bíblia da engenharia elétrica, a capacidade de condução de corrente de um condutor de 2,5, preste atenção, ele pode variar de 18 até 41 amperes, tá? A depender de uma série de variáveis. Mas que variáveis são essas? Temperatura ambiente, por exemplo, o tipo de eletroduto, a quantidade de condutores dentro deste eletroduto, né? Condutores evidentemente carregados. Se esse eletroduto vai estar embutido no solo ou na parede de alvenaria, ou numa eletrocalha ou num leito, por exemplo, tudo isso é uma variável. Até o tipo de isolação do condutor, ou seja, o material isolante do que é feito o condutor, aquele material que reveste o cobre, né? Que normalmente podem ser de PVC, EPR ou XLPE. Se for de PVC 750 volts, por exemplo, a temperatura máxima que o condutor pode suportar em regime permanente, pessoal, é 70 graus. A gente não deseja que o condutor trabalhe com 70 graus. Isso é o máximo que o fabricante determina. Então, nessas condições, trabalhando com 70 graus, este condutor aí, ele pode durar até 20 anos. Beleza? Agora, se o condutor for de EPR ou XLPE, a temperatura máxima que o condutor pode suportar em regime permanente é de 90 graus. Tá? Em ambos os casos já está incluída aí a temperatura ambiente. Quando a temperatura de um condutor excede a temperatura máxima recomendada pelo fabricante, ele terá sua vida útil seriamente comprometida, podendo originar inclusive aí um princípio de incêndio, tá? E é justamente aí que entra a figura do disjuntor. Ou seja, o disjuntor é o cara que vai seccionar o circuito em situações de sobrecarga. Porém, se não estiver dimensionado para a bitola deste condutor, ele vai permitir que a corrente continue fluindo normalmente. Aí o condutor vai aquecer e você já sabe qual é o resultado, tá? Então, pessoal, o disjuntor termomagnético, seja ele monopolar, bipolar ou tetrapolar ou tripolar que seja, ele é um dispositivo destinado para comando e proteção das instalações elétricas contra sobrecargas e curto-circuitos. Ou seja, ao contrário do que muita gente imagina, ele protege apenas e tão somente os condutores do circuito, que são os cabos e os fios, né, contra os efeitos térmicos da sobrecarga ou curto-circuito. Portanto, eu repito, o disjuntor não é aquele cara que vai proteger os equipamentos eletroeletrônicos contra surtos de tensão, né, que é um aumento súbito de tensão. Ele não tem essa capacidade, ele não é tão rápido, ele não foi projetado para este fim, tá? Então ele não protege equipamentos eletroeletrônicos contra essas descargas atmosféricas, por exemplo, ou até mesmo manobras feitas pela concessionária na rede de distribuição pública. E muito menos é aquele cara que vai proteger pessoas contra choques elétricos ou fugas de corrente à massa.
Entendido? Então, se você tem num quadro de distribuição apenas disjuntores, saiba que você está utilizando, digamos assim, apenas 33% das proteções disponíveis dentro desse processo. Quem faz o restante, ou seja, digamos assim, os outros 66%, são outros dispositivos que nós vamos tratar, porém, neste momento nós vamos entender melhor como funcionam os disjuntores termomagnéticos, Então eu vou dar um exemplo agora de como um disjuntor funciona, colocando aqui um trecho de uma outra videoaula que a gente fez, que é dedicada especificamente ao princípio de funcionamento de disjuntores e o que os senhores poderão ver integralmente, posteriormente, procurando aqui no nosso canal no YouTube. Isso aqui é apenas um trecho para ilustrar o princípio de funcionamento do disjuntor. Vamos ver então como é que funciona? Então a fase entra por este terminal e percorre este circuito, que é composto por esta bobina solenoide e atravessa esta placa bimetálica. Quando uma sobrecarga de corrente atravessa esta bobina, há um aquecimento por efeito Joule, causando a deformação do bimetálico, que é uma lâmina composta por dois tipos de metais. Assim, com o aumento da temperatura devido ao aumento da passagem da corrente elétrica, a lâmina tende para o lado do metal de menor dilatação, até o limite onde o bimetálico desencadeia mecanicamente a interrupção de um contato que abre o circuito elétrico, interrompendo, portanto, a passagem da fase.